Olá, turminha do quinto ano. Preparados para mais um dia de aula? Nossa aula de hoje será de geografia. Nós vamos continuar uma revisão de um conteúdo que nós já estudamos, que é a região Sudeste. E essa revisão já servirá para o nosso trabalho avaliativo, tá bom? Então vamos lá, dar início à nossa aula de hoje. Façam agenda 1/9/2020. Disciplina Geografia. Conteúdo: revisão da região Sudeste. Nossa atividade será no caderno. Aspectos naturais da região Sudeste. A região Sudeste apresenta dois tipos de climas, que são determinados principalmente pela altitude. Então vamos ver que climas são esses. O clima tropical de altitude ocorre nas áreas mais altas, como as de serra, e o clima tropical atlântico ocorre no litoral. A vegetação predominante no Sudeste é a Mata Atlântica, que originariamente recobria grande parte do litoral e algumas áreas das serras do Mar e da Mantiqueira. No entanto, a Mata Atlântica sofreu intenso desmatamento e atualmente resta apenas uma pequena parcela da mata original. No estado de Minas Gerais, predomina o cerrado. Então tá aí uma imagem que representa a Mata Atlântica. E agora vamos ver os principais rios. Na região Sudeste encontram-se vários rios importantes, como o rio Tietê, Paraíba do Sul, o rio Paraná e o rio Muriaé. Em Minas Gerais encontra-se a nascente do rio São Francisco. Então, nessa região Sudeste, existem esses rios que são muito importantes, como o Tietê, Paraíba do Sul, Paraná, o Muriaé, que ficam em Minas Gerais. Os rios do Sudeste são utilizados principalmente para a produção de energia elétrica e o abastecimento dos centros urbanos. Além desses rios, que são muito importantes, também encontra-se a nascente do Rio São Francisco, aonde ele começa. Agora vamos ver um pouquinho da Mata Atlântica. A Mata Atlântica tem árvores de menor porte do que as encontradas na floresta amazônica. No entanto, abriga uma grande diversidade de espécies que só crescem nesse tipo de floresta. Originalmente, essa vegetação se estendia por todo o litoral brasileiro, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. No entanto, grande parte dela foi destruída por causa de plantações, extração de lenha e carvão e principalmente urbanização e turismo. Então a Mata Atlântica ela tem árvores de menor porte do que as que são encontradas na floresta amazônica. E essa vegetação, ela se estendia por todo o litoral brasileiro, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Só que, no entanto, grande parte dela foi destruída. Por quê? Por causa das plantações, da extração de lenha, do carvão, da urbanização e do turismo. Atualmente, a Mata Atlântica ocorre em trechos das serras do Mar
e da mantiqueira, na região sudeste, em lugares em que a ocupação humana ainda é muito difícil. As áreas preservadas de Mata Atlântica estão sob forte ameaça. Algumas dessas áreas com vegetação nativa conservada localizam-se em parques e áreas de preservação. Curiosidade: Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma das florestas mais ricas em diversidade de espécies ameaçadas do planeta. O bioma abrange uma área de cerca de 15% do total do território brasileiro, que inclui 17 estados. Que estados são esses? Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, dos quais 14 são costeiros. Hoje restam apenas 12,4% da floresta que existia originalmente, e desses remanescentes, 80% estão em áreas privadas. 72% da população brasileira, 7 das 9 maiores bacias hidrográficas do país e 3 dos maiores centros urbanos do continente sul-americano estão na Mata Atlântica. Essa floresta possibilita atividades essenciais para a nossa economia. Que atividades são essas? A agricultura, a pesca, a geração de energia, o turismo e o lazer. Esse foi o primeiro bioma brasileiro a ser assegurado por lei, Lei da Mata Atlântica 11.428/2006, principal instrumento de proteção do bioma. Deslizamento de terra e enchentes. Nas áreas serranas da região sudeste, ocorrem muitos deslizamentos de terra. O verão na região é muito chuvoso e intenso. Nessa estação chove muito, mais do que no restante do ano. Além disso, as serras têm um relevo íngreme, o que acaba favorecendo os deslizamentos de terra. O desmatamento é outro fator que contribui com deslizamentos, já que as raízes das árvores seguram a terra. Então, nessas regiões, nessas áreas serranas da região sudeste, ocorre muito esse tipo de problema, os deslizamentos de terra, devido o verão na região é muito chuvoso e muito intenso, e também o desmatamento, que é outro fator que contribui com o deslizamento, já que são as raízes que seguram as árvores na terra. Curiosidade: deslizamento de terra. O que provoca deslizamento de terra? Quando chuvas pesadas saturam as camadas de solo e de sedimentos em uma encosta íngreme de montanha, a água atua como lubrificante, fazendo os grãos de terra deslizarem uns sobre os outros. Esses deslizamentos variam bastante em magnitude, desde os bem pequenos até os que bloqueiam uma estrada ou os catastróficos fluxos de lama capazes de engolir uma cidade. Então, agora vamos lá, dar início à nossa aula. Façam a agenda 11/5/2020. Disciplina Geografia. Conteúdo: Economia da região sudeste. Nossa atividade de hoje será no caderno.
Então agora vamos ver a economia da região Sudeste. Em relação aos aspectos econômicos, a região Sudeste, ela se destaca por ser a mais industrializada e a que concentra o setor de serviço mais desenvolvido do Brasil. Alguns dos maiores centros econômicos da América do Sul estão localizados no Sudeste. Além disso, nessa região, as atividades agropecuárias são bastante desenvolvidas. Então vamos ver agora a agricultura. A agricultura é praticada em todos os estados da região Sudeste. Os principais produtos agrícolas são a cana-de-açúcar, o café, a soja, o arroz, o milho, o feijão, a mandioca, além de verduras e frutas. A agricultura comercial é que predomina na região. Curiosidade: conheça a história dos ciclos do café no Vale do Paraíba e no Oeste Paulista, em 1830 a 1930. O café foi trazido para o Brasil no ano de 1727 por Francisco de Melo Palheta. Então, Francisco de Melo Palheta foi quem trouxe o café para o Brasil no ano de 1727, que levou as mudas para o Pará. No início, era utilizado apenas para o consumo doméstico e acredita-se que por volta de 1760 já existissem pequenos cultivos no Rio de Janeiro. Foi ao longo do Vale da Paraíba, região que abrange terras do Rio de Janeiro e São Paulo, que o café, considerado um artigo de sobremesa, se tornou o principal na pauta de exportação brasileira. O café passou a ser cultivado em São Paulo devido ao esgotamento do solo no Rio de Janeiro. Mas outros fatores também ajudaram para que a produção do Oeste Paulista se sobrepusesse à do Vale. As condições de solo e clima eram bem propícias para o café em São Paulo, onde a planta chegava a ter 5 anos a mais de produtividade do que em outras regiões. Então, essa região era bem propícia para o café. Os pés de café, eles tinham uma produtividade maior. Também o uso de uma tecnologia mais avançada foi muito importante para São Paulo, através do arado e do despolpador para descascar os grãos, aumentou a eficácia da produção. Quanto à mão de obra, o Oeste também usou a escrava africana. Contudo, se desenvolveu um pouco mais tarde, praticamente quando o tráfico negreiro já havia sido proibido. Buscou-se em outra alternativa de trabalhadores. Então vieram os imigrantes. Observe a imagem. Então essa imagem ela está mostrando os imigrantes trabalhando nessa colheita de café. Agora vamos ver um pouquinho sobre a pecuária. Embora o Sudeste seja bastante urbanizado, a pecuária também é uma atividade muito desenvolvida na região, onde se destacam os rebanhos bovino e suíno. O estado de Minas Gerais é o terceiro maior criador de gado do Brasil. Além disso, é o responsável pela criação de mais da metade do gado suíno na região. Esse estado também se destaca na produção de leite e é o maior do Brasil, embora haja produção de leite em todo o Sudeste. A avicultura da região é a mais moderna do país e é praticada principalmente no estado de São Paulo, que é o maior criador de codornas do Brasil. Então, o Sudeste, embora ele seja bastante urbanizado,
A pecuária também é uma atividade muito desenvolvida nessa região, onde se destacam o bovino e o suíno, né? Os rebanhos bovino e suíno. E Minas Gerais é o terceiro maior criador de gado do Brasil. E nessa região também tem a avicultura da região, que é a mais moderna do país e é praticada principalmente no estado de São Paulo, maior criador de codorna do Brasil. Observem as imagens. Então tá aí uma criação de codornas, né? E uma criação de bovino. Agora vamos ver um pouquinho do extrativismo. No Sudeste destacam-se o extrativismo mineral, pois o subsolo da região é bastante rico em diversos minerais. Desde o século XVIII, a região que hoje forma o Sudeste passou a receber um grande número de pessoas, inclusive de outros países, para trabalhar na mineração. Por isso, essa atividade foi uma das responsáveis por atrair pessoas e povoar a região. Os principais minérios explorados no Sudeste são ferro, manganês, ouro e pedras preciosas. A extração desses minérios ocorre principalmente em Minas Gerais, o que é o maior estado minerador do Brasil. Mas também são explorados na região minérios radioativos como tório, urânio, sobretudo no litoral do Espírito Santo. O petróleo é explorado em todo o litoral da região Sudeste, principalmente no estado do Rio de Janeiro, que é o maior produtor do Brasil. Na região também se extrai o sal marinho. Além do extrativismo mineral, no Sudeste também é praticado o extrativismo animal, em especial a pesca. São Paulo e Rio de Janeiro são os grandes produtores do pescado da região. Assim como a agricultura e a indústria, o comércio da região Sudeste, tanto o comércio interno como externo, ele é bastante desenvolvido. O movimento comercial mais intenso ocorre nos postos e na capital de cada estado. Então, o Sudeste, ele exporta café, açúcar e sal. Então, o que é exportar? É vender alguma coisa para um país estrangeiro. Então, o Sudeste, ele vende para um país estrangeiro o café, o açúcar e sal. E importa combustíveis, produtos químicos, entre outras mercadorias. E o que é importar? É trazer algo estrangeiro para o seu país. Então, ele importa, ele traz combustíveis e produtos químicos, entre outras mercadorias. As atividades comerciais abrangem tanto as grandes transações, como no comércio atacadista, como as de qualidades menores de produtos que ocorrem no comércio varejista. Curiosidade: a importância do comércio para o país. Ao longo do dia, vivenciamos e usamos vários tipos de serviços, sejam eles produtivos, seguro, transações bancárias, corretagem, comunicação, distribuição de bens, como comércio, transporte e armazenagem, sociais, educação, saúde e lazer, e pessoais, restaurantes, salão de beleza, hortelaria e entre outros. Esses setores que correspondem à venda de produtos e aos serviços comerciais oferecidos à população são os que mais geram emprego e renda à economia brasileira. Então, o Sudeste concentra a maioria das empresas e dos trabalhadores da área de comércio e serviços do Brasil, e por isso lá está
a maior parcela dos salários e remunerações do setor, com destaque para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Indústria. O Sudeste concentra mais da metade de toda a atividade industrial do país. Observe no mapa abaixo como nessa região encontra-se o maior número de empresas industriais do país, do Brasil. Esse mapa está no livro de vocês, na página 261. Abram o livro de vocês e observem esse mapa. Brasil, empresas industriais, em 2011. Então, toda essa parte que está de bolinha rosa é o número de empresas que existe em cada região. A indústria de transformação é a mais desenvolvida do Sudeste e no estado de São Paulo está localizado o maior parque industrial da América do Sul. As principais indústrias do Sudeste são metalúrgica em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Automobilística em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Petroquímica em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Naval no Rio de Janeiro. Aeronáutica em São Paulo. De materiais elétricos e eletrônicos em São Paulo. Há ainda indústria de produtos alimentícios, têxteis, de fumo, entre outros. Então, observem o mapa. Esse mapa é um mapa de empresas industriais. Então, aonde tem essa bolinha, é o mesmo mapa que está no livro de vocês. Quer dizer que são as indústrias que existem nesses estados. E agora vamos ver um pouquinho do impacto do café na industrialização de São Paulo. São Paulo foi um dos primeiros estados a se industrializar e até hoje concentra o maior número de indústrias do Brasil. Esse pioneirismo está relacionado à produção cafeeira, pois a riqueza acumulada pela exportação do café impulsionou a industrialização. Posição privilegiada. A proximidade entre as fazendas produtoras de café e a cidade de Santos, onde se localiza um dos principais portos do país, favoreceu o cultivo desse produto nas terras paulistas, o que contribuiu com o crescimento econômico da região. A principal linha de trem conectava São Paulo a Santos, onde o café era comercializado e embarcado nos navios. Então, essa proximidade entre as fazendas produtoras de café e a cidade de Santos, que era onde ficavam localizados os principais portos do país, favoreceu o cultivo desse produto nas terras paulistas, porque contribuiu com o crescimento econômico da região. Rede ferroviária. A rede ferroviária, construída para atender o comércio da cultura do café, contribuiu posteriormente para a distribuição de produtos. As indústrias eram instaladas em São Paulo por causa das facilidades do sistema de transporte. Além disso, como as linhas de trem tinham como principal destino São Paulo, nessa cidade se concentravam serviços essenciais, como bancos. Essa infraestrutura também influenciou a concentração de fábricas nas cidades. E observe as imagens. Como vocês podem observar, essa imagem é da região sudeste
de ferrovias. Então, na Serra do Mar, era um grande desafio a construção de linhas férreas. Por isso, as vias que saíam do interior paulista tinham como ponto de parada obrigatória a cidade de São Paulo, em vez de seguir diretamente para Santos. E essa outra figura mostra a Estação da Luz, que era um principal nó de articulação no sistema ferroviário. A mão de obra imigrante. Uma parte dos imigrantes que chegaram ao Brasil no fim do século XIX e no início do século XX tinham experiência na fabricação de certos produtos. Alguns já tinham trabalhado em fábricas. Essas pessoas tiveram papel importante na industrialização de São Paulo, pois utilizaram sua experiência profissional no setor industrial paulista. Nas primeiras décadas do século XX, a maior parte dos operários das fábricas eram de origem estrangeira, principalmente italiana. Observe a imagem. Então, a imagem a seguir está mostrando uma fábrica de carros e carroças, empresa fundada por imigrantes portugueses em São Paulo no ano de 1912. A riqueza do café. As guerras na Europa, na primeira metade do século XX, afetaram as exportações de café. Além disso, nesse período, as indústrias da Europa diminuíram sua produção, causando escassez de produto no Brasil. Diversos fazendeiros de café começaram a investir em fábricas para produzir no Brasil os artigos importados, que estavam em falta. Para isso, utilizaram parte da riqueza acumulada como produção de café. Observe a imagem. Então, essa imagem é a Bolsa de Café em Santos, em 1929. Transporte. No Sudeste, encontra-se a maior rede de transporte do Brasil. As principais rodovias e ferrovias do país estão nessa região, ou seja, na região Sudeste. No entanto, isso não significa que não haja problemas de infraestrutura e manutenção. Os transportes aéreos também é bastante utilizado no Sudeste. Os principais aeroportos estão no Rio de Janeiro e na Grande São Paulo, em Guarulhos, e em Belo Horizonte. A navegação marítima é intensa nos portos de Santos, em São Paulo, no Rio de Janeiro, de Vitória e de Tubarão, no Espírito Santo. A navegação fluvial concentra-se principalmente em alguns trechos dos rios Paraná e dos rios São Francisco. Então, na região Sudeste, encontra-se a maior rede de transporte do Brasil. As principais rodovias e ferrovias do país estão nessa região. O transporte aéreo também é bastante utilizado no Sudeste e tem como os principais aeroportos Rio de Janeiro e São Paulo, em Guarulhos. E a navegação marítima também é intensa nos portos de Santos, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória e no Espírito Santo. Observe a imagem. Então, essa imagem, ela representa a imagem de aviões no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, em São Paulo, no ano de 2017. Curiosidade: a navegação fluvial. No Rio Amazonas, cresce a oferta de transportes pelos rios, principalmente as rotas que ligam Manaus ao Oceano Atlântico. Já os rios da região Sudeste, como o São Francisco, o Tietê, o Paraíba do Sul, não são muito utilizados para navegação. O Rio São Francisco já teve rotas regulares de transportes de carga e passageiros, mas, atualmente,
a circulação de navios é restrita. Já o Tietê recebeu alguns investimentos para transformar-se em uma hidrovia, mas ainda não tem uma movimentação como a dos rios amazônicos. O transporte pelos rios é muito mais barato do que o realizado por caminhões. Ainda assim, o Brasil investe pouco na navegação fluvial. E agora vamos ver o turismo. Assim como as outras regiões do país, o Sudeste oferece uma grande variedade de atrações turísticas. Observe a seguir alguma delas. Então, essa figura aí está representando o Carnaval de Rua com bloco para crianças em São Paulo no ano de 2019. Essa outra, circuito turístico, Trilha dos Inconfidentes em Tiradentes, no ano de 2018. A cidade do Rio de Janeiro é um dos principais destinos turísticos do país. Algumas atrações da cidade, como o Corcovado e as praias, são conhecidas no mundo todo. Então, essa figura está mostrando a cidade do Rio de Janeiro. E agora vamos praticar atividade no caderno. Atividade no caderno. 1. Escreva o nome dos estados e capitais da região Sudeste. 2. Que cidades da região Sudeste são consideradas grandes metrópoles? 3. Cite algumas manifestações culturais da região Sudeste. 4. Atualmente, onde encontramos a Mata Atlântica na região Sudeste? 5. O que se destaca nas atividades econômicas abaixo? Na agricultura, na pecuária, extrativismo, comércio, indústria, transporte e turismo. Pause o vídeo, resolva as questões, depois pode dar o play no vídeo e vamos fazer a correção. E agora vamos para a nossa correção. Primeira questão. Espírito Santo, Vitória. Minas Gerais, Belo Horizonte. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. São Paulo, São Paulo. 2. São Paulo e Rio de Janeiro. 3. Cultos e festas populares, danças e folguedos, lendas, artesanatos e pratos típicos. 4. Em trecho das Serras do Mar e da Mantiqueira. 5. A agricultura, cana-de-açúcar, café, soja, arroz, milho, feijão, mandioca, verduras e frutas. Pecuária, rebanhos bovinos e suínos. Extrativismo, ferro, manganês, ouro e pedras preciosas. Comércio, exporta café, açúcar, sal e importa combustíveis e produtos químicos. Indústria, metalúrgica, automobilística, materiais elétricos e eletrônicos. Transporte, transporte aéreo, navegação marítima e navegação fluvial. Meus amores, nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.